a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com toda a igreja, amém? Amém. Gostaria de convidá-los já a abrirem suas Bíblias na segunda epístola à igreja de Corinto, capítulo de número 5. Já agradecendo muito o pastor Maurício, que não está aqui, mas, nossa, que honra poder estar aqui e saber que ele possa, em algum nível, confiar que o Senhor vai me usar, não em mim, mas no que o Senhor vai fazer. Agradeço a igreja, muito receptiva, todos calorosos, muito obrigado pelo carinho, é muito bom estar aqui. Agradeço minha família que me acompanha, meus irmãos da igreja local, é graça de Deus. Gostaria de que os irmãos pudessem acompanhar a leitura bíblica no capítulo 5 da segunda epístola aos Coríntios, verso 14, por favor, dê uma olhada. Eu gostaria de ler o verso 14, o verso 15, mas o verso 15 eu iria convidar você a ler comigo, tá bom? Então, vou estar lendo o verso 14 do capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor: pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. A igreja. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você crê nisso? Amém. Pare comigo neste momento. Pai, aplica a Tua palavra, é o que nós te pedimos, aplica a Tua palavra ao nosso coração, de tal modo que venhamos a responder de modo apropriado, de tal modo que o nosso coração esteja na posição correta. Ajuda-nos, Senhor, a crer, ajuda-nos, Senhor, a responder com obediência, isso tudo no poder do Espírito e no Seu santo nome, o nome de Jesus. Amém. Quando nós estamos falando sobre esses dois versos, que não estão sozinhos. Se você já leu a segunda epístola aos Coríntios, você já deve ter buscado um pouquinho antes e visto que Paulo está fazendo uma grandiosa defesa do seu apostolado. Mas aqui, precisamente, ele faz uma grandiosa defesa do Evangelho. Se você olhar os versos antecedentes, é só você observar um pouquinho, o apóstolo Paulo ele vai se desvencilhar da sua defesa contra os ataques de seus adversários, e em dado momento o Evangelho cresce, e cresce de uma maneira grandiosa. Mas eu gostaria de mostrar um trecho da primeira epístola, eu acho que os irmãos que estão com a mídia podem me ajudar. 1 Coríntios capítulo 6, verso 12, você também deve conhecer, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Certamente, quando eu penso no apóstolo Paulo, e eu gostaria que você pudesse também usar a faculdade da sua imaginação, de tudo que você já leu sobre Paulo, e pensar sobre isso. Ele parece ser alguém que está arduamente lutando contra qualquer tipo de dominação que não seja cristã e evangelical. O apóstolo Paulo, ele fala em suas cartas de que ele chega a esmurrar o seu corpo e o reduzir à escravidão para que ele não seja um hipócrita. Tendo pregado a outros, ele mesmo se veja faltoso com aquilo que ele está pregando. O apóstolo Paulo, ele se vê como o principal dos pecadores por ter feito o que fez com a igreja do Senhor, mas, ao mesmo tempo, ele diz que em nada tem falta com os maiores apóstolos do seu tempo por tudo que ele trabalhou. O apóstolo Paulo, ele sempre me chama a atenção por ressaltar um tipo de liberdade cristã em relação a qualquer coisa que nos domine, e sempre evoca isso, deixando claro que ninguém esteja preso a nenhuma amarra humana, religiosidade barata. Ou no tempo dele, por exemplo, os judaizantes, o apóstolo Paulo ele tem uma firmeza em declarar a absoluta liberdade em Cristo Jesus. E quando nós estamos lendo sobre isso, nós encontramos, inclusive, Paulo dizendo, olha, o mundo, para mim, o mundo está crucificado. Você encontra isso em Gálatas. O mundo está crucificado para mim, eu estou crucificado para o mundo. O apóstolo Paulo, então, ele me lembra alguém que não está num mundo onde o mundo o domina. Não que ele não tenha tentações, não que ele não tivesse os desafios dele, mas ele parece ser alguém que entendeu que absolutamente nada
pode estar dominando o crente, influenciando o crente, controlando o crente, porque ele é livre. Essa é a liberdade de Paulo, é a liberdade de todo crente aqui nessa manhã, é a liberdade com que nos faz estar felizes diante da mesa do Senhor. Mas, em contrapartida, a mesma palavra domina, é só você olhar a sua Bíblia, eu estou na NAA, versão Nova Almeida atualizada, na minha está domina. Diz assim o verso 14, do capítulo que estamos lendo nesta manhã, capítulo 5. Pois o amor de Cristo nos domina. Ué, mas se você ler ali, não me deixarei dominar por nada, por coisa alguma. E aí você parece ter um contraponto. Aparente contradição? Acredito que não. A própria palavra domina aqui, na minha versão, que de repente na sua versão tem outras. Essa palavra em grego é sinekei, essa palavra eu até coloquei aqui, domina. Ela é tão ampla, em termos gerais, que é até difícil você encontrar uma tradução igualzinha a outra. Você quer ver? Eu separei um monte de traduções para você entender que tipo de dominação Paulo está falando. Eu encontrei essas traduções. O amor de Cristo nos impele, o amor de Cristo nos impulsiona, o amor de Cristo nos incentiva a avançar, pois o amor de Cristo nos domina inteiramente, nos prende, e em algumas versões conhecidas, nos constrange. Essa mesma palavra, que na minha Bíblia está como domina, em várias outras Bíblias está com um monte de outras expressões importantes. E por que eu estou falando sobre isso? Porque o apóstolo Paulo, o indominável apóstolo Paulo, do qual o mundo não conseguia dominar, ele era dominado pelo amor de Cristo. Ele era impelido pelo amor de Cristo. Ele era impulsionado pelo amor de Cristo. Ele era controlado pelo amor de Cristo. O que isso diz para nós essa manhã e por que isso é tão importante para se refletir um dia de ceia, mas um dia de domingo, no dia de ressurreição, é porque Paulo não está jogando com um emocionalismo barato. Aquelas coisas que a gente pode imaginar que alguém está tentando fazer para persuadir a outra a entregar o seu coração para Jesus, ou mesmo acreditar que Jesus é a coisa mais importante. Não. O apóstolo Paulo está falando de algo real na sua vida. Cristo o controla. Pense nisso, por favor. Cristo controla o apóstolo Paulo. O amor de Cristo é de tal modo dominador que ele faz afirmações grandiosas. Por exemplo, Gálatas 2:20. Você já deve ter ouvido Gálatas 2:20, já deve ter lido, não é? Fui crucificado com Cristo e eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu por mim. A grande realidade é de que todos os crentes devem ser dominados pelo amor de Cristo. Esse ser dominado pelo amor de Cristo não significa que muitos de nós, que talvez tenhamos vindo aqui hoje com conflitos terríveis, com choques dentro de si mesmo, ambições ou desejos, ou variações que vão desde, poxa, eu queria tanto que minha vida fosse para esse lado, eu queria tanto, poxa, já estou com 20, com 30, com 40, eu queria que as coisas fossem assim. Todo mundo chega aqui nessa manhã e talvez tenha lutado essa semana para pensar como a vida deveria ter sido ou a vida deveria ser. Ambições, desejos, vontades. Não é que o apóstolo Paulo não tinha ambições, desejos e vontades. Agora, presta atenção. É que quando ele estava diante das suas lembranças, da sua memória, de tudo que ele sabia sobre o amor de Cristo, ele se via controlado por esse amor. E aquelas ambições, aqueles desejos, aquelas vontades, elas se vergavam diante do amor de Cristo. Paulo era governado por Cristo e quando eu estou pensando sobre essas afirmações que eu mesmo estou fazendo, eu posso pensar que não é apenas um governo de uma memória vaga num domingo como esse. Sim, aquele que morreu por nós. Não parece ser algo desse tipo. Parece ser o tipo de memória afetiva e real e profunda de que quando Paulo vinha com a memória, Cristo morreu por mim, Cristo me ama, aquilo o dobrava, aquilo o compungia a aplacar a mais terrível sede pelo pecado que nós temos muitas vezes.
Ou mesmo aquelas coisas grandiosas que a gente quer fazer a vida ser fantasticamente grande e uma vida que vale a pena, uma vida que os nossos filhos se orgulhem. Sabe, o apóstolo Paulo, quando lembra do amor de Cristo por ele, se vê controlado. Nós temos experiências com coisas tais como essa, mas às vezes a gente tem experiências punitivas. Você está na estrada, você vê uma placa e tem uma velocidade. Parece que você está bem naquela... Aí você vê aquela velocidade, você diminui a placa, diminui por causa da placa e você vai tomar uma multa. Aquela placa o controla, de certa forma. As faixas de trânsito, as regras. Mas parece que a lei do amor controlava Paulo. O amor de Cristo. Esse amor que controlava o apóstolo Paulo, ele precisa ser algo que nós estamos refletindo nessa manhã, e eu queria que a gente avançasse um pouquinho mais sobre esse amor que controla, impulsiona, esse amor que governa o coração do apóstolo Paulo e que deve governar cada crente. Eu queria que você pudesse pensar, por exemplo, em algumas imagens que você talvez tenha na vida. Ou você já ouviu alguém falando, sabe, eu não fui criado pelo meu pai, mas a minha mãe, uma guerreira, fez de tudo para as coisas estarem lá, sabe, ela pagou isso, ela trabalhava aqui, para eu fazer uma escola, para eu estudar. Você já ouviu histórias assim? E você já ouviu depois o que a pessoa faz? Eu quero dar um jeito de honrar minha mãe. Sei lá, comprar alguma coisa para ela, pagar um super plano de saúde, eu não sei. Alguma coisa eu preciso fazer, pelo menos para ela ver que aquilo que ela fez foi grandioso. Outros podem lembrar de uma avó de criação, ou de repente um irmão, uma irmã da igreja que foi tão bom para você. Você chegou quebrado, destruído, arrasado. Você conhece histórias assim? Você não tinha o que pensar da vida, e aquele acolhimento foi tão... E aí, quando você olha para aquela pessoa, o que você lembra? Você lembra disso, não lembra? Você fala assim, nossa. Quando você olha para a vozinha, quando você olha para a mãe, quando você olha para aquele que te ajudou, o que isso faz com você? Você está pensando? Porque eu preciso que você use a sua imaginação. Você se constrange. O que é um pedido daquela pessoa? É igual ao de todo mundo? Quando você está pensando nas pessoas que foram seus benfeitores na vida, a presença deles em seu meio já é motivo de alegria. Poxa, vai vir aqui aquele que fez tão bem por mim. Quando nós lembramos dessas coisas, parece que fica mais possível perceber que quando Paulo lembra do amor de Cristo na cruz do Calvário, eu vou usar uma expressão coloquial, ele quebra. Eu vou fazer. Cristo, o amor de Cristo. A mão afrouxa. Eu vou conseguir, você vai ver. Afrouxa. Por quê? Porque ele lembra do que Cristo fez na cruz por ele. E não é uma memória vaga de um Galileu carpinteiro. É o que lemos em Gálatas 2:20. Se entregou por mim. É pessoal, não é coletivo. Eu não sou um número nos eleitos. Eu sou alguém que Cristo salvou. E isso mexe. O que nós encontramos é que Paulo se move intimamente por afetos e ações por causa desse amor com o qual Cristo o amou. E eu lhe pergunto já, nesse primeiro momento, de uma pergunta que eu acho que é muito simples, mas, ao mesmo tempo, você poderia fazer uso da melhor maneira possível dessa pergunta. Pessoas que te ajudaram, pessoas que lhe foram úteis e abençoadoras. Lembrar delas traz uma memória afetiva e profunda mais forte do que lembrar da morte de Jesus na cruz do Calvário. Lembrar de pessoas que te ajudaram e são... pessoas que devem ser honradas pelo que fizeram, entenda? Eu não estou recuando com a honra, eu estou avançando para a honra maior de quem é maior do que todos. Isso mexe, ou Jesus morreu, tudo bem, vamos para a próxima parte da liturgia, você entende o que eu quero dizer? Nós podemos estar, muitas vezes, nos movendo sem estar, de fato, dominados pelo amor de Cristo. E esta manhã eu pergunto, o que lhe domina? O que está pegando a sua mente de jeito nesse domingo e com o que você está pensando amanhã? O que te domina nesta manhã? E o que te domina quando você pensa em termos de, não, por Ele. Por quem? Por Cristo. Uma frase muito interessante de Samuel Christie May, que eu acho que eu coloquei aqui, que Cristo morreu na cruz do Calvário é o quê? Fato, ninguém duvida disso. Até os mais céticos
ateus hoje, eles reconhecem que não há contra esse fato qualquer argumento, mas ali, que ele morreu por todos, é Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo. E eu gostaria de avançar dentro desta categoria de pensar com o coração também, porque nós estamos diante no verso 14, assim, pois o amor de Cristo nos domina, porque, repare por favor, porque reconhecemos isto, um morreu por todos, logo, todos morreram. Outra palavra importante, porque a Bíblia não foi escrita no nosso idioma, a palavra é hiper, eu acho que eu coloquei ela aqui para os irmãos, não coloquei? Hiper. É onde você vê aí, dá uma olhada no verso 13, no verso 13 e 14, né? 14, perdão. Pois o amor de Cristo nos domina porque reconhecemos que um morreu por, esse por da sua Bíblia aí, essa palavra em grego. E sabe o que ela significa? No lugar de, em substituição de. E esse por, essa preposição, ela não está caminhando apenas para juntar as partes ali, não. Não. Ela está querendo dizer no lugar de, representante de. E eu quero que a sua mente continue avançando em pensar sobre isso. Paulo está dizendo que ele é completamente dominado pelo fato de que Cristo morreu em seu lugar. Existe uma diferença de alguém morrer para te favorecer. Isso já é algo inimaginável, correto? Nossa, morreu para me favorecer. Agora nós estamos falando disso apenas. Isso já seria muito. Estamos falando de Cristo ter morrido a seu favor e em seu lugar. Aí as coisas vão para outro nível, não? Alguém fez isso a meu favor. Se não fizesse, tudo bem, eu seguia. Não, não é isso. Cristo morreu para teu benefício, para meu benefício e em nosso lugar. Morreu porque havia justiça em cada um de nós, justiça de Deus, da parte de Deus, em nos punir severamente por tudo que fizemos e fazemos, mas havia benefício e substituição. Eu preciso que você veja que isso está por toda a Bíblia. Eu citei alguns exemplos aqui, onde essa mesma palavra se encontra. Cristo deu seu corpo por seus seguidores, Lucas 22 e outros termos. Ele sofreu e morreu por pecadores. Repare que ele está dizendo aqui algumas coisas antes do por, né? Cristo deu seu corpo, Cristo sofreu e morreu, deu a sua vida. Então, quando nós estamos falando dessa palavra de substituição, irmãos, nós estamos falando de muitas coisas que ele fez ali na cruz. E elas devem nos afetar. E eu me pergunto, quando essas coisas não estão me afetando, por que não estão me afetando? Porque fico passivo às grandes afirmações sobre o Evangelho. É porque outras coisas estão me afetando. Outras coisas estão lá. Estou sensível a outras coisas. Não existe, eu vou usar um termo que é um termo técnico para outras coisas, não existe um vácuo espiritual, sabe? Não existe um meio. Ou você está sendo afetado por essas grandes afirmações, ou você não está sendo afetado por elas, e está sendo afetado por outras. Outras coisas estão dominando, outras coisas estão ganhando o seu coração. E esse termo que nós estamos estudando aqui traz implicações muito grandes. Ele escolheu nos poupar do inferno eterno para receber naquela cruz toda a dor e punição pelos nossos pecados. Luiz Berkhoff, teólogo presbiteriano, diz o seguinte, de que Cristo viu os horrores da morte eterna e do desfavor em relação a Deus. Não havia graça sobre Jesus. Deus meu, você e eu nunca vamos viver isso por mais auge de sofrimento. Se você é um crente, sabe, você nunca vai viver um instante sequer sem o favor de Deus. Quer seja nessa vida, quer seja na vida eterna, você nunca, eu e vocês jamais vamos ter a compreensão de que é o peso dos nossos pecados esmagando a nossa vida, a dor física esmagando o nosso corpo e a mão de Deus afastada de mim. Nunca, crente, nunca, porque foi no seu lugar. Isso não é pequeno.
nossas mentirinhas, nossos olhares e toques imorais, nossa cobiça, nossos egoísmos, nossa sede por autonomia, nossas tentativas de glorificar a nós mesmos, os homicídios, os roubos, os furtos, as violações, toda a sorte inimaginável de coisas que crentes cometeram e que seriam salvos por Cristo, estavam nele. Já ouviu alguém se sentindo culpado por algo que fez? Levanta a mão, você já ouviu alguém se sentindo culpado por algo que fez? Parece que você se esforça ao máximo, mas aquilo é devastador. Jesus Cristo recebeu a culpa pelos nossos pecados. O nosso coração precisa estar afetado sobre essas grandes verdades, porque nós estamos prestes a tomar o pão e o vinho. E você sabe o que isso significa. Não sejamos plásticos. Não é sobre algo inócuo, sem vida. É sobre Jesus. É sobre Ele. Tudo aqui é sobre Ele. Todos nós devemos ser sobre Ele. E essas grandes verdades precisam ser, muitas vezes, observadas. Repare o verso de número 14, diz assim: pois o amor de Cristo nos domina, porque o que está escrito na sua Bíblia, na minha está reconhecemos, né? Sabe? Em outras Bíblias está algo como somos convencidos, talvez na sua Bíblia somos convencidos, reconhecemos. A expressão no original grego, ela impele a pessoa para um tipo de convencimento que não tem para onde fugir. Você é pressionado pelo peso da verdade a reconhecer tal amor. E eu gostaria que você pudesse, e você precisa imaginar isso. Imagine se alguém que você ama, por sua imprudência, perdesse a visão. Um braço, uma perna, dolorido. E vamos supor que fosse teu filho, um parente próximo, uma pessoa amada. Pensou em como você olharia para aquela cena? Já pensou convivendo contigo? E você olha, meu Deus, por causa da minha imprudência, hoje eu estou passando por isso, essa pessoa está vivendo essa condição. Isso não marca a gente? Sim ou não? Você olha, como é que você fica diante dessa situação? Você passa e está tudo bem? Difícil se acostumar com isso, não é? Porque você sabe que foi por causa de você. Mas e se a coisa avança? Tal como aquela pessoa diz, sim, quando eu percebi que o que você ia fazer ia tirar a sua visão e você ia ficar cego, eu fui no seu lugar. E aí, como é que fica isso? Como se convive com essa imagem dentro de casa? Tá imaginando? A pessoa tateando assim? Pode me dar meu livro de braille? Pode me dar... Como é que você lida com isso? Você está imaginando? Só que o que Cristo fez por nós na cruz é muito maior e deveria nos afetar muito maior, muito mais grandemente. Nós deveríamos estar o tempo todo assim, sim, Senhor. Olha o que Ele fez por mim. Ah, sim, Senhor, sim, Senhor. Sim, não, eu não preciso disso. Isso foi uma coisa do meu coração. Sim, Senhor. Estou aqui. O pastor precisa de alguém? Eu estou aqui, pastor, estou aqui. E a imagem que vem na sua mente é de quem? O meu Cristo, Ele me amou. Ele morreu a favor de mim, Ele morreu para me salvar, Ele fez isso voluntariamente. Para Paulo, a morte de Cristo na cruz do Calvário em seu favor não era um fato do passado, era a imagem diária e a resposta que Ele dava à vida. Jesus Cristo morreu para salvar você e eu, crentes. Consegue ver a grandeza de tal revelação nesta manhã? Tamanho amor que nos envolve nessa manhã. Existe grande amor com o qual, nessa manhã, todos nós deveríamos nos envolver e nos entregar e derramar lágrimas e afeições profundas. Deveríamos escrever poemas e postar grandes coisas na internet sobre o grande amor de Jesus, mas escolhemos fazer isso com muitas coisas. Porque o amor, às vezes, não está no lugar certo. E nessa manhã, você pode, já aí onde você está falando com Jesus,
sobre o quanto reconhece seu grande amor, e sobre quanto o ama, e sobre quanto talvez possa ter estado insensível em alguns momentos das últimas semanas, mas nesta manhã foi chamado a atenção sobre o fato de Cristo ser tudo, tudo que podemos ter e tudo em quem podemos ser. Ame Jesus de todo o coração. E avançando para o verso de número 14, sim, isso é constrangedor, tudo isso que ouvimos aqui é constrangedor, as imagens que projetamos em nossas mentes constrangem o nosso coração. O verso 14 diz: pois o amor de Cristo nos domina, pois reconhecemos isso, um morreu por todos, logo todos morreram. Verso 15, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Jesus Cristo morreu por todos, logo todos morreram. Os todos são os crentes, aqueles a quem ele escolheu amar desde antes da fundação do mundo. E todos os que morreram, todos os pelos quais Cristo morreu, estão mortos em Cristo para este mundo, para as cobiças, para as vontades que tinham. Estão mortos, olha, preste atenção, estão mortos para as coisas que levaram o próprio Cristo à cruz do Calvário. Então, as coisas pelos quais Cristo morreu são as coisas para as quais estamos mortos nesta manhã. Nós estamos mortos. Isso é união com Cristo. Em Cristo estamos mortos com Ele. E com Ele ressuscitaremos. E essa realidade, o verso 15 diz que existe um tipo de maldição da qual somos libertos. Qual é a maldição? A maldição de viver para si mesmo. A maldição de viver para a sua própria glória, para a sua própria vontade, para aquilo que você acredita que é o que vai te fazer feliz para você mesmo. Logo, quando nós estamos diante dessa realidade aqui, nós estamos vendo que ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. O que significa? Existe uma maldição sobre a raça humana desde o primeiro pecado, a queda de Adão, é que a nossa raça buscou viver então para si mesmo. Nós fomos amaldiçoados por Deus de tal forma que morreríamos e morremos até que Ele venha, é assim que vai ser. Mas existe uma realidade que fica bem marcada na raça humana. Vive para si mesmo, vive os seus próprios ideais, vive suas próprias vontades. Não consegue ouvir a Deus porque não quer Deus, porque não pode Deus, porque não simplesmente está alienado e vive para si mesmo. E Cristo vem nos libertar de vivermos para nós mesmos. Ele vem nos libertar para, por exemplo, ouvimos aqui e oramos juntos com o irmão sobre coisas grandiosas, sobre irmãos que precisam talvez de visitação, pessoas que precisam de ajuda, campos missionários que precisam de mãos e pés, o culto de oração que precisa de gente orando. Sabe o que significa isso? Não tem mais espaço para mim, mas tem espaço para o culto de oração, tem espaço para missões, tem espaço para todas as grandes realidades que Deus e seu reino propõe para diante de nós. Nós precisamos entender que a morte de Cristo nos traz benefícios grandiosos e a responsabilidade de estarmos unidos com Ele, para vivermos como Ele e morrermos para o que Ele nos ensinou a morrer. Diante dessa grandiosa verdade, o que isso tem a ver conosco em termos de o que Deus requer de nós? Bom, quando nós estamos falando sobre viver para Ele, para Jesus, Jesus nos dá o indicativo e o norte direto para isso. Jesus vivia para a glória de Deus em favor dos santos. Era isso que ele fazia. Ele glorificava a Deus obedecendo à vontade de Deus nas Escrituras, e essa vontade obedecida sempre ia para as pessoas ao redor dele. Sempre havia beneficiados quando Cristo obedecia, e ele obedeceu em todas as coisas. Todos ao seu redor foram beneficiados com a sua obediência. Portanto, quando estamos nessa manhã pensando em como devemos viver para Deus em Cristo Jesus, nós precisamos pensar como Cristo, como diz o apóstolo mesmo, ter a mente de Cristo. Eu glorifico a Deus, obedecendo a Deus irrestritamente em todas as coisas.
E eu amo as pessoas que Deus me deu para amar, os irmãos, os santos, o próximo, aqueles a quem Deus pediu para que eu abençoasse. Logo, essa realidade é uma libertação do mundo. Somos libertos de como vivíamos antes. Somos libertos de como pensávamos sobre as coisas, o valor delas, porque o amor de Cristo nos domina. Ser dominado por algo é algo grandioso. E esse domínio do amor de Cristo nos leva a morrer em favor daqueles que Ele nos ordena viver. Devemos morrer pelos nossos irmãos, diz o apóstolo João em sua epístola. E nessa manhã, já indo para os minutos finais, eu gostaria de convidá-lo a refletir profundamente sobre onde repousam suas afeições. Sabe, pelo que o seu coração bate. O que faz com que você abra um grande sorriso? Ou mesmo o que te levanta todo dia de manhã, a necessidade de ganhar dinheiro? Existe um lugar para isso. Mas o que nos move e o que nos detém, o que nos impulsiona, o que nos puxa, o que faz com que você olhe para a sua vida e fale assim: viver é Cristo, morrer é lucro, é alguém dominado. Já viu alguém dominado pela ira? Eu já. Nossa, se você não segurar, se você não conter essa pessoa, ela é capaz de fazer coisas terríveis ao seu redor. Agora, e alguém dominado por Cristo? Ela sai e ela, como aprendemos na escola bíblica nessa manhã, ela sai e ela é ativamente alguém que Deus usa para transformar tudo ao seu redor. Eu lhe convido a uma oração nessa manhã. Eu lhe convido a orar comigo, pedindo ao Senhor que lhe mostre o que tem dominado seu coração, o que tem feito com que você, ao ouvir Cristo morreu por você, nada aconteça. O que está acontecendo porque nada acontece? E é claro, não sei se nada está acontecendo. Eu sou um pregador do Evangelho. Eu não estou olhando para o seu coração. Eu só estou pregando aquilo que a palavra nos ordena a crer. Pode ser, e eu espero que você esteja queimando por Jesus nessa manhã. É o que eu espero, que você esteja aí querendo bater as portas das casas para falar de Jesus. É o que eu espero como pregador, é o que eu desejo. Mas caso você esteja frio, encolhido, esperando o próximo domingo e o próximo domingo, esse é o dia que o Senhor fez para nós. E devemos estar muito alegres, porque Cristo morreu por nós. Então todos morreram para tudo aquilo que não presta, não serve e não deve ser acolhido. Ore comigo, por favor. Senhor, pela Tua graça e bondade, nós fomos atraídos aqui nesta manhã. E o Senhor bem sabe o que está no coração de cada um de nós. O Senhor sabe, ó Deus, o que estamos pensando, sentindo. O Senhor sabe o que tem dominado os nossos corações nas últimas semanas e talvez, Senhor, talvez não tenha sido, Pai, o Teu amor, mas as preocupações do tempo presente, as ambições e os desejos. Muitas vezes, Deus, nós colocamos a etiqueta de legítimo em coisas que Deus está dizendo que já passou do limite de ser legítimo. Então, Deus, por favor, tira de nós a certeza sobre coisas erradas. Nesta manhã, eu peço que o nosso coração pulse profundamente por Jesus Cristo. Que cada crente aqui esteja refletindo sobre ser governado por Jesus e seu amor. Esteja refletindo profundamente sobre aquilo que desperta suas maiores afeições, sua maior entrega. Deus, que teu povo seja, de fato, aquecido pelo poder do Espírito nessa manhã, e que ao ouvir essa palavra, Deus, de que nós estamos mortos em Cristo, esperando sua ressurreição prometida a cada um dos que creem, Senhor, não há espaço aqui para que estejamos mais ou menos dominados por Jesus, Pai.
por favor, constrange o nosso coração. Se algo está fora do lugar, mostra o nosso caminho mal e mostra para que ele deixe de estar lá. Dobra o nosso coração em arrependimento. Nós te pedimos, Senhor, que não venhamos a ser cristãos, Pai, achando que a vida já aconteceu, quando o Senhor está nos propondo avanços, nos lançando no campo missionário, nos lançando em coisas das quais estávamos fugindo, Deus. Nessa manhã eu te peço a mim e a todos eles, Pai, porque já já vamos estar tomando a parte na mesa do Senhor, e isso é grande, Deus, que o nosso coração esteja queimando pela presença do Senhor. Estejamos totalmente dominados pela Tua Palavra. E estejamos, Senhor, com o pão e o cálice nas mãos, com uma alegria indizível, dizendo sim para tudo que Deus nos ordena. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.